Boa noite, queria agradecer a presença de vocês nesse 53º Bate-Papo Cultural. Ah, Romualdo, nós estamos indo longe, né? uma parceria que deu certo, né, Romualdo? Queria agradecer a presença da Sandra Baldessim, membro do Conselho Superior do Arquivo, secretária do Conselho, que muito nos honra aqui, porque é da área, professora de português, poetisa, escritora, e muito bom você estar aqui prestigiando. Bom, eu vou passar para o professor Romualdo, mas antes eu tenho aqui um convite que chegou para uma festa de Ogum, no dia 18 de maio, lá no terreiro Caminho dos Orixás, que é do Pai André. Então, quem quiser conhecer esse candomblé, então depois se quiser pegar o endereço comigo, estamos ali. Chegou mais um conselheiro do arquivo, Luiz Mioto, fotógrafo, artista plástico. Obrigada, Mioto. Então, podemos. No final, Romualdo, a gente anuncia o próximo bate-papo cultural. Tá bom? Também tem sorteio para quem assinou a lista de presença, hein? O Luiz Serguilha vai falar, fazer as considerações dele, as provocações, e depois vamos fazer um bate-papo gostoso aí, trocar, né, as experiências que a gente consegue. Boa noite a todos, boa noite, Luiz. Muito bom ter você aqui conosco, né? O Luiz ele nasceu em Vila Nova de Famalicão, Portugal, né? Trabalha então com poesia, tem vários livros publicados. Vocês viram aí no convite, né? Poeta, crítico, ensaísta, autor de várias obras de poesia e de ensaio, possui textos publicados em diversas revistas de arte e literatura, né? E muitos textos traduzidos, e ele também é curador de curadorias internacionais de arte e pensamento ibero-áfrico-americano. Então, nesse campo da linguagem, poesia, holomovimento, né? Deslocamento poético em potência, muita coisa para nos provocar. Então, eu vou passar a palavra para o Luiz Serguilha. Ele vai nos provocar para a conversa e depois nós temos tempo para discutir com ele. E a noite promete ser muito boa, porque o tema é bem forte. Então vamos lá aproveitar a presença dele. Palavra com você, Luiz. Bem, boa noite. Obrigado pelo acolhimento, obrigado pelo convite. E é mais uma... Eu ando digamos, o caminho... Bom. Eu costumo dizer que faço, digamos, um percurso de Tuareg, não é? Estou sempre desterritorializado, porque há mais de, digamos, os últimos 6 anos que tentei percorrer 18 estados do Brasil, não é? Com este livro, Coai, que infelizmente esgotou devido à minha vida de quase espécie de caixeiro viajante, mas trouxe um exemplar para vos mostrar. O que é que eu vou projetar aqui hoje? Eu não vou ensinar nada, eu não vou... o que eu estou aqui é para tudo para criar diálogo, para criarmos conexões, digamos, interrogativas, dialógicas, talvez para criarmos entre nós uma espécie de plano de movimento, ou imagens de movimento, e é isso que eu vou projetar ali, devido como eu falo depressa e às vezes é difícil de entender-me, eu vou tentar entoar mais as palavras, e vou projetar imagens quadro, imagens de pensamento em experiência, para nós dialogarmos sobre elas, tá? E vamos lá então.
sobre essa correnteza louca que é do laharcismo, que é lahar é uma expressão, é uma palavra que vem do javanês, de uma ilha, vem do javanês, que é uma das ilhas da Indonésia, que significa avalanche, e foi do lahar foi lá no lahar, no fenómeno laharcista e no holomovimento, como teia dinâmica cósmica, onde tudo se interrelaciona dentro da possibilidade, digamos, das várias possibilidades do fenómeno da mecânica quântica e do laharcismo, que eu encontrei, talvez, as sensações ou possíveis diálogos mais interrogativos e mais, digamos, que melhor mergulham no fenómeno no fenómeno poético ou na possível tentativa do diálogo com o mundo poético e da construção poética. Vamos assim. A poesia reconstitui-se hibridamente nas expressões, no magnetismo da cosmovisão e esculpa as suas imigrações semantúrgicas indizíveis nas geografias em desdobramento incessante. Oscilações das cartografias em risco, partilha metamórfica do desassossego, acoplamento de submersões, perplexidades, transmutação dos murmúrios cínicos, encarnação mutante dos devires, informulada fratura humana animalizante. Isto é, naquela fronteira entre eu acho que o texto poético acontece quando o humano atinge o animalizante. Não é? Eu até acho cada vez mais que a arte vem mais do inumano do que propriamente do humano. Essa sanguinidade do desejo, experiência, pensamento, na exploração mutual do enigma que se dissipa, se intersecciona, ecoa e retorna violentamente ao estranhamento da germinalidade do deserto, à atualização do silabar das epifanias, às vertigens da imanência, à heterogeneidade fertilizadora, sacralizadora do olhar sismológico perdido no mundo. Isto é o primeiro quadro. Pode ser extremamente vertiginoso, pelo menos as pessoas... E estes quadros que eu vou apresentar, estes planos de movimento, foram escritos há dias. Nos diálogos que eu tive com alguns poetas brasileiros, alguns críticos, ensaístas, professores. E nesse diálogo eu reconstruo, nessa correnteza laharcista e dentro do holomovimento de conexões, talvez desejantes, estas possíveis interrogações ou estes possíveis mergulhos na tentativa, sempre na tentativa, porque não há outra possibilidade de nós estarmos na poesia a não ser pela tentativa dessa loucura, né, do corpo, que acontece sempre dentro da impossibilidade. E é dentro dessa impossibilidade, em sedução, da negação tatuada do invisível, que é simultaneamente metamorfose, transferência, caminhada e destruição de itinerários. Nós escrevemos poesia porque temos necessidade de destruir de itinerários, porque estamos ligados à impossibilidade. Porque não compreendemos o mundo, ainda bem que não o compreendemos, e porque somos um mito aberto. Não é possível. E porque nós tentam projetar no homem um mito fechado, não é? A lógica, a loucura da lógica, a loucura da significabilidade, a ditadura da significabilidade, a ditadura da logicidade. A poesia destrói isso. Destrói. Porque ela é a transição da luz ao escuro ou desordem de todas as fronteiras das sensações. Desdobramentos dos corpos em fluxos infinitos, com uma correnteza de estranhamentos, de desvios, de fissuras, de acoplamentos e olhares em incompletude, e que além de tudo se atravessa para projetar a sua reflexidade no mundo, no seu alfabeto agramatical. Não há gramática possível para a poesia, é aquele oceano líquido, linguagem líquida, linguagem oceânica, agramatical, sem morada, sem habitação.
cheia de multidões suspensas. Os seus traços, as suas sombras, as suas zonas desfocadas transformam o corpo do leitor num golpe de vários fragmentos estéticos, num dançarino cantante cósmico, um dançarino de constelações interrogativas, de cicatrizes incomensuráveis. Sim, o leitor é um dançarino de olhares arqueológicos e outras visões. Um leitor entre cruzamentos, misturas de fluxos e esculturas em fusão, que se esgota nos ecos da desescrita das leituras nómadas circulares. E ele é o deserto, o som das dobras, o excesso da memória, a expansão da memória. Há uma expansão anatômica do corpo quando o leitor se projeta perante o texto. Ele destrói o texto. O leitor, o grande leitor, é aquele que destrói o texto, reconstrói o texto, reinventa o texto e destrói o autor. O autor aqui não interessa literalmente nada. O grande leitor é aquele que destrói o texto e destrói o autor. É o texto, esse animal poético de uma infinitude ritmável que nos faz misturar com o mundo, que nos faz ligar ao mundo, que nos faz fundir no mundo. Por isso mesmo, aquele é o deserto, o som das dobras. Esse corpo de imigrações heterogéneas rasga e reconstrói-se com a inexistência, a intensidade das possíveis rotas e povoa-se loucamente com as multilateralidades, a violência da imersão e imersão do texto poético. O leitor poderá ser uma distribuição nómada de pasmo, de transe, de drama e vai cego, caminha cego, como dizia Borges, nas trilhas possíveis, no inacabado, buscando as luzes ao jogo estético, aos perpétuos renascimentos, às fecundações hipnóticas, vibradoras, movediças do poema. O poema é um território movediço, é um espaço movediço, é uma zona movediça. E o leitor, com multiplicidade em si mesmo, sente o alvoroço num vitral mosaico, na caminhada, as deslocações do visível e do desconhecido. A força que vem da terra em planos moventes. Assim ele absorve o desabrochamento do caos antecipador da vida. Torna-se a visão secreta do olhar mais primitivo. A sua caminhada é em si a indeterminação, o absurdo do não saber, o imemoriável. E como acontece a poesia? Não sei. Possivelmente, ela poderá acontecer nas fendas heterogéneas, de infinitos movimentos como um abismo do devir, de capturas transformadoras, contagiantes, miscigenadas, criando possibilidades nas bordas das sombras, nas transposições das diferenças, uma mutação eruptiva clandestina, um vórtice do grito em constante catástrofe, regeneração e desdobramento que nos leva sempre para o não saber. Como dizia o poeta António Ramos Rosa, a ignorância fértil. Nós caminhamos loucamente na ignorância fértil. É o saber do não saber. Em forma de transmigração do imaginário. Ou serão as molduras espectrais que nos transportam para a disseminação dos olhares, para o absurdo inexorável. Tudo poderá regerminar no invisível, no ritmo das sensações, das percepções, das imanências, das latências cromáticas, construindo a experiência das raias, da claridade na obscuridade. Ou o estilhaçamento no interior do próprio poema. E o poema avança, gerando forças atmosféricas, incisando e conectando vizinhanças. Será que ele reconstrói os mantos circulares num jogo de forças cartográficas, de sombras ecrãs, onde provavelmente surgirá a ritmicidade de uma visão dentro da invisibilidade? A visão que desaprende, infiltra, traça e rebenta os horizontes com a antecipação desorientadora, cromática, das palavras que oscilam, giram e vazam outras visões? Visão da incerteza, da perplexidade? Visão que se esboça na falha, na falta. Visão suspensa e incontrolável que se esvazia nos ecos, se fortalece na descoberta instantânea, se contorna nas forças do mundo. Tudo acena, mas tudo foge.
E o olhar corpo é já a contaminação contínua da sombra, a cratera abismática. A habitat do poema em metamorfose, sem repouso, ou arrasto das cavidades dos vazios. A ressonância florestal exilada nos núcleos silenciosos, nos feixes incessantes, nas mutações infinitesimais, onde o poema se relaciona secretamente com o rapto fascinante da potência uivante da incerteza, das mestiçagem. É esse grito que nós estamos ligados, ao grito antiquíssimo. O grito possivelmente será o nosso primeiro poema. Será o rasgo do ventre materno. Não vejam isto de uma forma psicanalítica. Aquele grito. E por nós gritamos, e o homem primitivo gritou, porque estava ligado à interrogação, estava ligado à impossibilidade. Ele sabia que o silêncio do mundo atordoa, provoca medo. Ele tinha que gritar. É esse murmúrio num plano uivante, ou esse murmúrio num plano movente, que nos acompanha desde a primeira palavra, onde permanece, onde circunscreve sempre a loucura do não saber. E esse fulgor da deformidade cria laços vivos, deslizamentos, atravessamentos, capturando as linhas do desejo numa submersão do insondável. As naturezas dissimulam-se na interminável trepidação. Circuito de forças em trabalhos ilimitados. O poema faz-nos emergir, expandir na infinidade das tonalidades indiscerníveis dos planos do movimento. Essa loucura da indiscernibilidade, desculpem lá, indiscernabilidade. Porque nós não sabemos onde está o humano, onde está o animal. É uma fusão do homem-natura. Como nos falou muito bem Melville na célebre Moby Dick. É um mergulhador que vai ao fundo, que leva o seu corpo ao seu limite respiratório, que entra em transe e vem à tona com os olhos injetados de sangue. É esse leitor. Se alguém encontrar esse leitor dos seus textos, é o leitor que toda a gente gostaria de encontrar. O leitor que tem os seus olhos injetados de sangue. Ao mergulhar no seu texto, no plâncton, no mundo subaquático, esse respiro cetáceo da baleia, aqueles olhos, é aí nesse respiro que a jubilação caótica, é aí que encontramos o turbilhão sonoro, os percursos do acaso que se infinitizam nas sombras, nas luzes, nas cores, nas forças, nas percepções do desconhecido. Tudo se dilui. Dissipação, espelhos, absorção. Os desvios, as conexões, as contaminações e as fendas predominam na loucura molecular e ambulante, na circularidade, na transversalidade das coreografias poéticas. Por isso, reafirmo e digo de uma forma contundente: o fazer poético é indefinível. Advém, possivelmente, será uma longa hipótese, como uma avalanche incontrolável, um alahar das mutabilidades do corpo em diálogo com as eclipses do mundo, com as deflagrações de um movimento transgressivo. Um corpo da fulguração enigmática, corpo errante, dançante, que transforma e rompe, eclode e se intersecciona nas energias das rupturas do mundo. Uma teia dinâmica de ecos fratais, ecos inacabados, que reabilitam a alucinação e os epicentros da experiência estética do mundo e se faz visão do mundo. Ao desdobrar-se, ao emancipar-se, ao retraçar superfícies em dilatação circulante. Não existem estruturas estáticas, porque o corpo não tem repouso. O corpo é metamorfose em potência, é autofagia em potência, é destruição e regeneração permanente. Não é possível
o corpo parar. O texto poético também representa esse corpo, digamos, não projeta esse corpo em intermitência, em alucinante sensorialidade, em entrelaçamento, em força espélica. É o movimento da cosmicidade feiticeira, o labirinto mutante, da autonomia encantatória, a aventura do caos criativo, onde tudo está ligado entre si magicamente, nada está separado. É o holomovimento, essa teia dinâmica cósmica. Poesia, artes, ciências, fenómenos da natureza. Nada está separado de nada. É o holomovimento plurímoda do universo, onde a invisibilidade do poema coreografa a escuta da possível visão do poeta. Tudo irrompe no movimento da incompletude, nos ecos dos despenhadeiros, das velocidades, das magnitudes. Tudo se transforma num jogo dançante entre as linhas dos abismos, o inacabado, as mutações e as nervuras infinitas do corpo. É o pensamento dançante. É a nervura dançante. Será que a poesia sobrevém da exaltação do mundo, descretidão de geografias em curto-circuito, em desequilíbrio, em múltiplos devires? Um reavivamento dos abalos da experiência labiríntica, dos espelhos infinitos e mais expansivas? Zonas de movimento hieroglífico, onde as expressões em erosão são montadas, desmontadas e dissolvidas, com as cartografias dos desejos da leitura, releitura e desleitura, como feixes de forças em renascimentos incessantes. Escutar, sim, as habitações estéticas em delírio, a polimorfia selvática, o galope da orfandade enfeitiçada, os descentramentos que nos levam ao infinito dentro do interstício colossal. Desdobramento do invisível, corporificando as composições estranhas do silêncio. O poema navega antes do seu surgimento. Navega no desaparecimento, no desmoronamento, numa infinitude ritmável. Ele vive da intermitência. O vazio, o deserto, o ilimitado, a recomposição da sombra do visível constrói e avivam a força circulatória do poema. E o poeta apropria-se do rodopiar das vozes dançantes de todas as artes, de todas as ciências, das forças afetivas que retrançam os corpos para emancipar esses mesmos corpos noutros corpos, buscando o inacessível, o saber do não saber, dentro da instabilidade, da substância oculta do mundo, e move-se nas superfícies multiformes, com uma energia corporal cênica, exorcística, piroclástica. É aqui que nós encontramos as linhas vibratórias, as sombras sonoras de infinitas metamorfoses. A poesia resgata as sombras incicatrizáveis das tonalidades da memória, da metamorfose simultânea do tempo, do espaço, da espiritualidade, da materialidade, sem pontos de chegada, sem pontos de partida, como uma louca celularidade, como a usina do desejo, onde os desdobramentos do grito, a experiência do grito, transformando-nos numa voz de muitas vozes em deslocamento. Todos somos contaminados por tudo. E repito, nada está separado de nada. Vivemos em contaminação permanente. Murmúrios tribais e subordinados, murmúrios em ciranda, gritos em ciranda, em movimento sismológico de amplitudes variáveis, uma singradura galopante criativa, forças de resistências vivas, espelhos oblíquos, onde se constrói o lugar dramático, a interrogação, o êxtase, o espanto, que faz romper a intensa afetividade de um corpo em fenda estética, um corpo interminado. Por isso que não é possível definir a poesia, não é possível classificá-la, não é possível departamentalizá-la. Ela destrói lógica. Ela destrói a representação. Ela não aguenta a representação. Ela reflete, no fundo, esse desastre, este corpo extremo de trepidações do relâmpago, de imprevisto, de desastres. A poesia acontece mais como destruição do que construção. Ela é desastre em si própria. Ela vive do seu acidente. Ela reflete a caminhada errática do poema. As forças, as tensões dos labirintos imanentes da vida. Esta correnteza giratória de corpos, que vive no fundo para criar um mapa cósmico, fazer falar o livro da natureza,
como fez Aristóteles na Antiguidade, como sabem, como fez Paracelso na Idade Média e na Idade dita moderna, Rimbaud, Baudelaire e todos os grandes destruidores, os grandes estetizadores, os grandes destruidores de conceitos. Esta turbulência visionária, esses fluxos cortantes, mas será sempre um anonimato dançante. Essa expressão soberana do estranho, da fuga, da transgressão e dos colapsos, da sombra da loucura, será sempre na epifania de todas as correntezas da vida e da vida. Estamos aqui porque tenho a necessidade, possivelmente, deste nomadismo acústico, de tentar dialogar convosco. Este silêncio da consequência do grito que me liga à impossibilidade. E talvez eu estou aqui como tentativa de construção poética. Com um animal cantante, dançante do inexplicável, onde as palavras são mergulhadores sonâmbulos na música da linguagem líquida do pensamento. Se o corpo poético se extravasa, é porque tem necessidade de enfrentar o estranho. Ele tem necessidade do desconhecido. E se arremessa sempre por uma cartografia reflexiva. A singradura da sua sombra, como um movimento desfocado. Os grandes textos poéticos são sempre singraduras desfocadas. É uma dança em desterritorialização, opaca. Está sempre em transição, em metamorfose. Por isso mesmo nos cria desassossego. Nos cria interrogação. Nos tira de zonas confortáveis. Leva-nos para zonas de desconforto, de interrogação, de desvio, de fissura. Todos os grandes poetas nos provocam isso. Porque eles destruíram o já dito. Destruíram com o pré-concebido. Eles irrompem na diferença e se faz diferença ao negar a sua própria caminhada. Porque há uma necessidade de renascer continuamente na obscuridade e no invisível. O texto poético precisa de renascer na obscuridade. Ele precisa da invisibilidade. Porque é no movimento da sua sombra que se constrói possivelmente o visível. Possivelmente. Nos seus interstícios. Nas transferências. Contudo, a visão do texto poético é sempre uma incompletude. Não é possível atingirmos a iluminação completa. Seria uma catástrofe. A iluminação completa seria uma catástrofe. Porque nós somos a incompletude em potência. Nós somos a fissura em potência. Nós somos o não saber em potência. E há sempre uma escavação, há sempre um movimento arqueológico, há sempre um mergulhador dentro do texto, um mergulhador cetáceo, um mergulhador baleia, um mergulhador que precisa de levar o seu corpo ao limite, em desdobramento, e vir à tona, respirar, com os olhos injetados de sangue. É esse olhar arqueológico dentro de outro olhar que nos interroga, que nos faz escutar e penetrar no movimento do mundo como um jogo de forças. Todos nós aqui estamos em conexão como um jogo de forças. Como um olhar de outros olhares que exploram as visões do mundo. E o texto poético será esse grito que cavalga sobre outro grito até ao esgotamento, ao desaparecimento, absorvendo outros gritos em desdobramento. Eis a experiência estética do mundo, ou a experiência estética do murmúrio poético do mundo.
a correnteza de sensações e a sua linfa reflete o não visível, desliza, gera força e rasga as certezas. Temos que rasgar as certezas com o caos que se transforma em desejo e tudo oscila, se conecta num jogo de espelhos. Porque é o jogo de percepções, é o jogo de sensações que me interessa. As percepções, sensações, que instaura, constrói o possível leitor, como eu disse anteriormente, no possível texto poético, levando-os numa ciranda de intensidades, numa coreografia de forças dinâmicas. Forças fantasmagóricas, forças imaginárias, onde o visível e o invisível se atraem, destruindo a significação, destruindo a significabilidade, destruindo a departamentalização. Eu estou a insistir nisso porque é base. É esse quadro movente que eu queria projetar. A significação, porque tem nele, na sua constituição, desertos, vestígios, ruínas, entrelaçamentos. Porque o poeta é feito de obscuridades que poderá catapultar, sim, visibilidades, mas interrogativas. Sempre interrogativas, efêmeras. Esta oscilação contínua escuta tudo que não pode ser escutado ou que não pode ser ressoado, como muita gente já o disse. Que revela o não visível, como muita gente já o disse. Que se liga ao caos, ao abismo infinito do movimento e do desconhecido. E o desconhecido faz parte da caminhada do poeta que se reconstrói emancipar-se na visão obscura. É o seu território, ou a sua desterritorialização faz sempre no desconhecido. E é isso o deslocamento do corpo-poema que assimila a negação do mundo, porque vive de relâmpagos e vive do sublime. E recusar e combater qualquer tipo de poder. E neste combate o poema se une à vida e à morte, às descontinuidades, às perpétuas latências. Tudo acontece numa simultaneidade para combater qualquer tipo de poder, qualquer tipo de processo ditatorial, classificatório. É este ritmo louco da respiração poética que dança no vazio, que arrasta e projeta o corpo-mundo na experiência do devir e do pensamento como experiência. Experiência do pensamento dançante. É este murmúrio escrevente que atinge todos os alvos, todos os ecossistemas, todas as possíveis moradas, entre o confronto da espontaneidade, da cegueira e a reflexividade circulante dos corpos. O poema dissipa a sua obscuridade, a sua interrogação na sua visão entrelaçada. O poema caminha e o poeta caminha entrelaçado, num entrecruzamento. Ele tem necessidade desse entrelaçamento. Projetando a luz no desconhecido, onde o olhar, o corpo enfrenta sempre o ilimitado, o vazio, que é a violência criativa de outro corpo, através de outro corpo, para que outro corpo renasça continuamente. Este traço de sombras selváticas, criadoras, projetam, acenam, constroem as suas vizinhanças acústicas e errantes, que refletem outras sombras acústicas, onde o olhar texto é a loucura, sempre a loucura do inacabado. Sempre a loucura do inacabado. No fundo, o poeta tenta desensombrar o mundo, tenta desocultar o mundo, com as suas sombras em deslocamento. E tudo é balado num ritmo nómada, tréguas, alimentando as percepções cromáticas, alimentando as sensações em desdobramento, alimentando o animal poema, que acontece como a arquitetura de todos os jogos de forças imanentes. O que será a verdade na poesia? Como dizia Rimbaud, que a verdadeira vida está ausente. Talvez seja esta loucura do dizer desdizendo.
do viver desaparecendo, porque ele sente a urgência de destruir as significações, de destruir as conceptualizações, de destruir a lógica que domina o mundo contemporâneo, que aprisiona, que encarcera a vida, que aprisiona a vida, que faz do pensamento uma homogeneização, que mercantiliza o pensamento. Ele não suporta isso. Não suporta porque é nesses cruzamentos que ele navega e faz circular o vazio numa dança sedutora, onde as expressões atravessam o corpo com todas as possibilidades, recuperando todas as forças do mundo. Todos os jogos, mas jogos agramaticais do mundo. Jogo estético, no fundo. Jogo estético nas superfícies multiformes, que se desdobram nas das forças tatuadas e escultóricas, sempre nessa loucura do visível dentro da invisibilidade. E repito, repercuto. O poema caminha nas intensidades e as geografias das percepções, vaza-se, fragmenta-se, dissolve-se, multiplica-se no plano da imanência. Esta avalanche permanente do corpo, da vida do corpo de feixes de todos os possíveis, de todas as determinações, sem repouso. Não há corpo em repouso, como dizia muito bem o coreógrafo Merce Cunningham. E é por isso que os objetos e os sujeitos no texto poético se dissolvem na simultaneidade, nessa coisa estranha da interseção do espaço e tempo. Nada representa. Porque o devir acontece como a loucura do poema. É nesse mundo do devir, do infinito, do circuito de forças, das fusões de intensidades, dessa onda do desassossego em miscigenação, que o poema vive, se contamina, se contagia e contagia. Nós nos misturamos, nos construímos em planos de movimento. É urgente escutar as esfinges do mundo. É urgente escutar o murmúrio antiquíssimo do mundo. É urgente escutar aquilo que não existe no mundo. As namoradas. E assim exercitamos o pensamento com a experiência, o pensamento criativo, as sensações. Assim exercitamos a visão do invisível. Exercitamos a potência das palavras, o silêncio da musicalidade. Assim nos desdobramos no visível do invisível, sempre. E entregamos-nos sempre ao abismo do não saber. Por isso, o holo movimento, seremos sempre inacabados. Seremos sempre um texto poético lahar, avalanche, que avança e nunca sabemos qual é a sua escultura, a sua arquitetura. Nunca sabemos qual será a sua forma. É o grito antiquíssimo, lávico, vulcânico, inacabado, cheio de desvios, capturas, deslocamentos e fendas. Tudo avança, tudo se converge num só tempo, sem separabilidades. Fluxo contínuo, mas um fluxo contaminador, arrasador e criador. Sem origem e sem fim. Aberto, mágico, enfeitiçado. Galope contínuo, deslizamento sonoro, destruindo o pré-estabelecido, destruindo modelos, os arquétipos, com as suas rotas indeterminadas, com as suas trilhas em singularidade. Uma variação contínua na diferença. É urgente inventar percursos
E o poema usa, arquiteta magicamente essa loucura híbrida com os seus rastros, a memória líquida surfante em suspensão, atravessado por multidões, atravessado por imensos arquipélagos, por imensas ilhas, atravessado por imensos ecos que provocam a expansão anatómica do corpo dançante, interrogador do leitor e do próprio poeta. Porque eles têm necessidade de romper o que está estabelecido. Eles têm necessidade de destruir fronteiras. O animal que marca o seu território poético, desterritorializando-se e ao mesmo tempo projetando para longe desse mesmo território. Ele cria desaparecendo. Ele vive no desaparecimento. Ele vive dentro da sua própria ausência. Por isso mesmo é que o autor não interessa. É o texto poético, que eu não sei o que é, nem o significa, nem procuro saber. Eu poderia ler algumas imagens, não é? De um texto que eu costumo sempre ler, que as pessoas pedem, de muitos textos possíveis aqui, e é um texto que eu leio, que até está gravado na internet, mas sempre que eu leio sempre de uma maneira diferente, não é? Para vocês projetarem isso naquilo que eu vos disse até agora, se é possível. Não sei se aceitam que eu leia o texto, não é? Eu tenho que pedir, não é? O texto chama-se Corvos Pavesianos, é um texto que eu escrevi dedicado a César Pavese, que é um poeta que eu admiro. E vou tentar ler, assim tenho energia, porque obriga, lá está, um corpo em dança. Uma espécie de corvos pavesianos. As navalhas da densidade metafor, arrancadas ao sangue primitivo estelado das esfinges, sobrevivem às assossegadas ancas das víboras. Cavalgada irremessivelmente escoada na respiração vivaz das coincidências, das baleiras filiais da semanturgia, ou no geografismo da Pavese. Leva os equinócios dos clubes corporais, a nutrição dos asteroides até a Orexilante. Rotas feiticeiras dos gadanhos dos pilotos, farejadores das cabeleiras vegetais, dos elefantes paradisíacos, ou teus dos Mare de Arthur, ou das folhas giratórias iluminadas pela imobilidade das escutas das folhas arteriais, ou o embriaguez das explorações oculares angolares a elevar a produção do Alasca poético, quando a ciência abismada dos látigos do refúgio se inclina na exposição do minucioso bicho, descobridor da rosa embrionária dos furacões e do Ayun, da vastidão laborar estanca. Tauramara de Arthur, Tauramara. Flexível ascensão dos bichos das filigrantes crateras, como bandos conscientes sazonnados, a desterrarem as vozes campanas nas probabilidades da gravitação, na astralidade que reúne as arquiteturas luminosas de Cesur, ou Gaudi acrobático, ou Gaudi de elaborar esse tanque de Taumahara e Arto, para embalar e lapidar os compromissos e gargantas migratórias nos últimos chamamentos das onomatopeias matinais Taumahara. As pistas desmesuradas de bicicletas golpeiam as vagas dos baluartes embutidas numa margem de alvéolos soturnos, surpreendentemente contagiantes, e o estreamento da carruagem de parteiras solares acolhe sobre a umidade circular dos pássaros dos vairamentos sobre o esguicho da baleia
transatlântica, Taumahara. Ressonância dos cruzamentos dos relâmpagos a ressuscitar as pistas do alabastro de Moby Dick. Moby Dick. Furtiva lantejoula do fármaco oceânico, a arranjar o frontispício a quadrilhas de fluorescência e lá, as camadas da escrita evaporar ensanguentadas entre as espadas devastadoras de Barcalione. Barcalione. Porque anestesias os repuxos das fichas do abismo e atravessam uma via férrea de enxofres elétricos. Barcalione. Loucura das células das guilhotinas, a fulminar as arcadas das vinhas levitantes em gigantescas estátuas de espelhos. Barcalione. Taumahara. Caçadores de cataratas sangram nos sobressaltos dos ofícios do nevoeiro e as efervescências subalternas sugam as procissões herbívoras dos cavalos em chamamento evocativo. Barcalione. O ofício de viver como mandíbulas das geografias abstratas, a desfazerem-se inebriadas entre os rodopios coalhados dos leopardos maternais e a musicalidade dos hemisféricos míticos, crânios de eletricidade diluírem as equivalências extremas dos azulejos carregados de coros peregrinos das sementes, preciosamente contaminados pelos raios inextinguíveis que alimentam os búzios das chuvas e as voltagens tectónicas de Hemingway. Barcalione, Taumahara, de tochas que batem nas forjas do Sacrare, Camaleone, do Sacrare, e nos orifícios do afogamento, onde os violinos do êxtase entoam fábulas seculares como mergulhadores constitucionistas do silêncio, a abrasarem os touros das constelações. Os esófagos armadilhados de arrebatamentos encalham propositadamente, Barcalione, nas cordas dos diques projéteis. Saudações dos vértices dos animais, sob a sanguinidade dos cachos metalizados, balouços nos servidores das clareiras do germen e o antelite de Pavese, liga-se aos tremendos lemes de Daniel Defoe. Arqueiros da vertigem a chichorrebiarem. São as negações das cicatrizes dos caminhos sombrios, Barcalione. São os trompetes dos pássaros que recompensam os gatilhos das putrefações dos ladrilhos barbitúrios como ricochetes pegajosos a perforarem os veios das lucernas, a matéria-prima dos outros embates das gavetas do iceberg, entrelinhado nos almanaques boreais do relâmpago. Vendrá la muerte, e tendato rodes vendrá. Os estabilizadores das aberturas da salamandra pélvica gerem os impacientes núcleos aborígenes e a velocidade das vulvas homeopáticas transparece na unidade infinita dos impetuosos idiomas. Barcalione, a presença das ressonâncias das tropeções, na fagulhação das radiografias, das reunidas pela profundidade dos arcos aquáticos que apavoram a plenitude da cidade mental. Insolação das trincheiras a içar a ferrugem das serpentes dos sarcófagos. Barcalione. Ou serão as ondulações das cúpulas na venerabilidade da espada rapina? Ou será a escaldadura das costureiras da sede a sussurrar entre cavalos bebedores de sândalo, Barcalione? Ocultas laranjeiras de candeeiros pousam no retorno das catástrofes. Arthur Pavese, na floresta de Joyce e no vácuo umbilical de Steinbeck, porque a noite assoalha os cofres interlocutores dos escalos cativeiros da crueldade. E as rupturas da corda bamba são utensílios elevados indizíveis, Barcalione, porque Arthur Pavese será uma gengiva central das luzes, a amadurecer selvaticamente os detalhes das audiências dos limitados arabescos com a interpretação sibilante dos falcões entre elevações dos materiais magmáticos, lávicos. Barcalione, Taumahara. E esses desafios misteriosíssimos das colunas das moradas, Arthur e Pavese, com os redemoinhos das guelras a penetrarem nos espaços vazios das olhaduras dos pilares cinematográficos, das monstruosas pautas da cantaria dos satélites. As celas dos exílios de Brecht e Pavese expandem em direção profundíssima do humus gestual, onde as vespas das axilas das maçãs oscilam num carreiro de ecos de ninfas da cidade fundida. Transversalmente, os crepúsculos das radicais larvas são consumidos pelos limiares dos formigueiros fúngicos e pelas temperaturas dos lobos das bibliotecas. Taumahara, a resistência milenar dos interstícios das 30 néctares. Ilustração das válvulas mineralógicas a deslizar inabalavelmente entre as expressões dos cachimbos das ameixas solares e o turbilhão das claridades sazonadas. Marés de trevas viscosas sobre os tesouros gafanhotos e as braçadas ossificadas das silvas dos incêndios. É o banquete Taumahara.
É o banquete da sincronização das tatuagens convulsas das lagunas. Tamahara, diz ao Barcalione, folha de pinho do abismo, que banha em arco zodiacal as vedações das marenas terrestres e a incubação das feridas transitivas helicoidais, como se afagasse um equídeo de astros para nascer de novo nas cerâmicas da ferromagnesianas. Castanholas e sílabas máficas, tetas debulhadoras da manducação dos umbrais, sistemas de transmissão de pêssegos, a acentuação das sandálias, dos caminhos de barro, as pelas, nozes da porcelana, sob os órgãos dos precipícios que escolhem, as amarras dos refletores de devastações das dunas, para se escoarem nas espadas das eclipses. Oh, Barcalione! Teus brincos clínicos, as translações a capturarem a velocidade matricial dos herbanários das fronteiras vocabulares. O odor das garras da girândola distingue os vultos enlouquecidos das cópias piscícolas, carnais, lunares, entre transfusões cegas dos idiomas e os pasmos, Barcalione, os pasmos das mulheres que encurvam a eternidade. A germinação das cestas energéticas distende-se, contorce-se nos indícios sopranos recolhidos nas boias atlantas dos cataclismos para deflagrar nas flutuações do largo das meninges da Cornelândia. Tamahara, Tamahara. As estruturas do forro do horizonte são magicamente armadilhadas pelos bailados dos animais polares. Tamahara, que metamorfoseias a dessalinização vegetal sob as arquiteturas das navegações maternais e a fundura das embocadoras das luzes. Crava, Tamahara, perfume eufórico do uísque escocês de 15 anos, nos folgos das ruas ledinhadas pelos lances da tundra subsaariana, onde pavese se propaga ao atravessar as membranas do relâmpago de Jose. Tamahara, Barcalione. Montanhas a fixarem os cânticos abruptos do tigre entre os sopros dos sacrifícios das iluminações. Tamahara, Tamahara, Tamahara.